objetivo aqui desse vídeo é a gente mexer um pouquinho com potências, tá? Eu queria passar para vocês mais ou menos como que funciona a definição de potência, tá? O que é importante a gente entender aqui é que a forma que você define a potência depende do tipo do expoente que você está considerando, tá? Eu não vou me preocupar muito com a base da potência, lembrando que uma potência é uma coisa dessa forma aqui, né? A elevado a um certo n. Então, assim, essa base aqui pode ser qualquer número real e esse expoente aqui também pode ser qualquer número real. Só que eu vou colocar algumas restrições para a gente entender como que funciona em cada um dos casos, tá? Eu vou começar considerando o A um número positivo, tá? Porque em alguns casos, quando o A é um número negativo, eu posso ter alguns problemas na hora de calcular a potência. Se o A for um número negativo, a gente tem um probleminha lá, porque basicamente quando você tem uma fração no expoente, o que acontece é que essa fração vai se transformar num radical, numa raiz. E a gente sabe que se o A for um número negativo, eu não consigo, por exemplo, calcular a raiz quadrada dele no conjunto dos números reais, tá? Então, só alguns comentários do que a gente vai fazer. Mas, para a gente trabalhar aqui, então eu vou estar considerando sempre esse A real positivo. E daí a gente vai ver como que vai ser definida a potência dependendo do que acontece com o expoente m aqui, tá bom? Então a pergunta que eu coloco aqui é como calcular A elevado a n, tá? Como eu falei antes, a gente vai considerar o A um número real positivo, tá? Então A maior que zero, claro que o A pertence ao conjunto dos números reais, tá? Então o primeiro caso que eu vou definir aqui é o cálculo da potência quando o expoente m for um número natural, tá? Então o primeiro caso que eu vou colocar aqui, quando m for natural. Então, se o m pertence ao conjunto dos números naturais, a gente vai simplesmente fazer o seguinte: o cálculo de A na M vai funcionar assim. Você vai fazer A vezes A vezes A e continua, tá? Até chegar ao último fatorzinho aqui da multiplicação. Quantas vezes que eu vou multiplicar o número A por ele mesmo aqui? Quem vai me indicar isso é exatamente o número que aparece aqui no expoente. Então, se eu tenho A elevado a m, quer dizer que eu vou fazer o A multiplicado por ele mesmo n vezes, tá? Então, por isso que o pessoal costuma colocar aqui, escrito dessa forma aqui, ó, n vezes, tá? Você vai estar multiplicando o A por ele mesmo uma quantidade de vezes que o expoente da potência está indicando. Lembrando, né, que na potência você tem a base, que é o A, e o m, que é o expoente, tá? E a potência é A elevado a m. Então, vamos ver um exemplo aqui com números, como que ficaria o cálculo de uma potência com expoente natural. Ou mais de um exemplo, né? Então, exemplos. Primeiro exemplo aqui, 2 elevado a 5. Então, o que a gente precisa fazer para calcular o valor dessa potência aqui? Bom, usando a definição que a gente acabou de aprender, isso aqui consiste em multiplicar a base, que é 2, por ela mesma, quantas vezes? 5 vezes, o expoente está indicando aqui. Então, você vai fazer 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Então, você está fazendo a conta aqui, ó, 2 vezes 2 2, 5 vezes, multiplicando ele por ele mesmo. Sempre acontece, gente, de você olhar para essa potência e você vai falar, ah, isso aqui é 10, né? Porque você vai fazer 2 vezes 5. Mas na verdade não. Tome cuidado, o expoente sempre indica quantas vezes você vai multiplicar a base por ela mesma, tá? Então, vamos voltar a conta aqui, 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Isso aqui vai dar quanto? Vamos por partes, né? 2 vezes 2 eu sei que dá 4, vezes 2 dá 8, vezes 2 dá 16 e vezes 2 uma última vez dá 32. Portanto, 2 elevado à quinta vale, na verdade, 32, tá? E é só isso, tá? Segundo exemplo. O que seria 3 elevado a 4? De acordo com o que a gente aprendeu, é você pegar o 13 e multiplicar ele sucessivamente por ele mesmo 4 vezes. Então, é você fazer
3 vezes 3 vezes 3 vezes 3. Isso vai dar quanto? 3 vezes 3 dá 9, vezes 3 dá 27 e vezes 3 uma última vez dá 81. Então, 3 elevado a 4 é a mesma coisa que 81. Ok? Terceiro exemplo, eu gosto de colocar um caso. Claro que antes eu falei, né, que a gente estava considerando a base sempre positiva para a gente não ter problema na hora de definir as coisas, né? Mas suponha que por algum motivo você vai ter que fazer essa conta aqui, ó, menos 2 elevado a 3. Isso aqui, gente, a definição funciona da mesma forma. Você vai pegar a base, que nesse caso é menos 2, e você vai multiplicar por ela mesma 3 vezes. Então você vai ter que fazer assim, ó, menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2, certo? Então você tem a multiplicação da base menos 2 por ela mesma 3 vezes. E aí você vai fazer menos 2 vezes menos 2 e depois o resultado vezes menos 2. E aqui a gente tem que tomar cuidado com o jogo decimal. Como eu estou multiplicando 3 números aqui, como é que vai ficar o jogo decimal? Esse menos com esse menos vai ficar positivo. Aí, o positivo desse resultado, quando eu multiplicar pelo outro negativo aqui, lá no final eu sei que vai dar negativo no joguinho de sinal, né? Então, é só você multiplicar o 2 por ele mesmo. O sinal aqui a gente percebe que no final vai dar negativo, né? Então vai ficar 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8. Sinal de menos, que a gente fez a análise, né, do sinal, do resultado, fica o próprio menos aqui, tá? Então, menos 2 elevado ao cubo dá menos 8. Aí, claro, gente, tem toda uma questão assim que o pessoal costuma decorar. Se o expoente aqui for ímpar e a base for um número negativo, o resultado vai dar negativo. E daí o pessoal estabelece que quando o expoente aqui for par, o resultado dá positivo. Vamos fazer mais um exemplo aqui só para entender, ó. Quarto exemplo, suponha que você pega, então, menos 2 elevado à quarta. Então, esse aqui é você fazer menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2. 4 vezes. Qual que vai ser o sinal do resultado, né? A gente sabe que multiplicando o 2 por ele mesmo 4 vezes vai dar 16, né? E aí a única coisa que eu preciso ver o que acontece é qual vai ser o sinal desse resultado, né? Então, é só você analisar assim, ó. Esse menos com esse menos dá mais. Daí, esse mais desse resultado com esse menos dá menos. Então, desses três, você tem um menos de resultado. E aí, o menos desse resultado aqui com esse menos vai dar mais. Então, lá no final, você chega aqui, a resposta é positivo 16. Tá? Então, dá para você memorizar assim. Se o expoente for ímpar, quando você tem uma base negativa, o resultado vai ser negativo. Quando o expoente for par, se você tiver uma base negativa, o resultado vai ser positivo. Tá? Aí, a segunda definição que a gente vai fazer agora é como calcular a elevado a m quando o expoente for um número negativo. Então, vamos colocar assim, ó. Se você supor que m é um número natural, ele é um número positivo, né? Pode ser 1, 2, 3, 4 e assim por diante. Quando você pega m com o sinal trocado, ou seja, menos m, o oposto dele, isso aqui passa a ser negativo. Tá? Então, isso aqui vai ser um número inteiro negativo. Tá? E aí a pergunta é, como que a gente vai definir a potência a elevado a menos m? Claro que aqui em cima eu estou colocando como calcular a elevado a m. Né? Vamos trocar o sinal aqui. Então, como que eu calculo a elevado a menos m, sendo m natural, ou seja, menos m é negativo. Tá? Como que eu faço para calcular isso? Aqui, a questão é assim. Este sinal de negativo no expoente, ele não quer dizer que a potência vai ter um valor negativo, tá? Não é isso. Esse sinal de menos no expoente, ele me indica inversão, tá? Inversão no sentido multiplicativo, mas inversão do que, né? A ideia, gente, é você pegar a base, que no caso é A, tá? Pensa assim, imagina que você vai colocar uma roupinha de fração no A. Se você pega o A, qual que seria o A vestido de fração?
É a mesma coisa que você fazer A sobre 1. Assim eu acho que fica mais fácil de você enxergar o que, que é a inversão do número, né? O que, que seria você inverter a fração A sobre 1? É você trocar o numerador e o denominador de lugar. Então, se você inverte, isso aqui vira 1 sobre A. Tá? Por que, que eu estou falando disso de inversão? Porque esse sinal de menos no expoente, ele está indicando para a gente pegar essa base aqui e inverter. Tá? Essa é a forma que foi definida. E aí, claro, a gente tem que ver o que, que vai acontecer com esse menos m que estava no expoente. Mas, basicamente, o que acontece é o seguinte. Então, você vai pegar a base que é A, que você pode visualizar como A sobre 1, e você vai inverter ela. Ou seja, o A sobre 1 vira 1 sobre A. E agora, o que, que eu vou fazer com aquele expoente menos m que aparecia aqui na potência? Ele vai vir aqui para o A. Ó. E agora ele fica com um sinal positivo, tá? Ele troca de sinal. Então, basicamente, o que, que é você calcular a potência A na menos m? É você inverter a base da potência, que era A sobre 1, ela vira 1 sobre A, e esse menos m que estava no expoente, ele vem para o expoente do A agora com um sinal positivo, tá? Trocando de sinal no caso. Tá? Uma outra forma de você visualizar isso aqui é que poderia ficar assim, ó, 1 sobre A e tudo isso aqui elevado a m, tá? E na verdade, depois a gente vai ver propriedades também que quando você tem uma fração assim ou uma divisão, esse expoente aqui ele vem tanto para o numerador quanto para o denominador. E aí quando você faz isso, você volta exatamente nessa parte que você tem aqui, tá? Mas enfim, como que a gente vai lembrar? Eu vou pegar a base, inverter, e aí eu troco o sinal do expoente e ela vai lá naquela base que eu tinha antes, tá? Vamos ver com exemplos como que ficaria. O primeiro exemplo aqui, gente, de potência com expoente negativo. 2 elevado a menos 3. Lembrando que a definição fala para você pegar a base, que no caso é 2, e inverter. Se você vai e inverte o 2, você vai obter o quê? 1 meio. E o que, que acontece com esse menos 3 que estava no expoente? Ele vem aqui para o 2, agora com um sinal positivo. Então fica 1 sobre 2 elevado a 3. Mas esse 2 elevado a 3 a gente já sabe fazer, que é só você pegar a base 2 e multiplicar por ela mesma 3 vezes. Então, esta conta vai ficar assim. 1 sobre 2 vezes 2 vezes 2, que é igual a 1 sobre 2 vezes 2 vezes 2 dá 8. Ou seja, isso aqui é 1/8. Se você quiser, você pode fazer a conta e deixar o decimal aqui. Eu não vou fazer, tá? Segundo exemplo. Como que ficaria 4 elevado a menos 2 agora? Bom, você vai lá, vai pegar a base da sua potência, que nesse caso é 4, e vai inverter. Então fica 1 sobre 4. E esse menos 2 que estava no expoente vem para cá. Então fica 1 sobre 4 elevado a 2. E isso aqui vai ser 1 sobre 4 vezes 4, que é a mesma coisa que 1 sobre 4 vezes 4, 16. Então fica 1 sobre 16. Mais um exemplo. Como que ficaria menos 3 agora elevado a 4? Perdão, menos 4. Tá? Então agora aqui eu estou considerando a base também negativa. O que, que nós vamos fazer? Primeiro, pega essa base aqui, que é menos 3, e inverte. O que, que seria fazer isso? É você fazer 1 sobre menos 3. Tá? Peguei a base, que era menos 3, e inverti, que é 1 sobre essa base. Né? E aí esse menos 4 que estava no expoente vem para cá com um sinal positivo. E isso aqui vai dar quanto? Isso aqui vai ser 1 sobre menos 3 vezes menos 3 vezes menos 3 vezes menos 3. Que vai ser igual a 1 sobre. Essa conta a gente já fez num exercício anterior, se eu não me engano, tá? Isso aqui vai dar 81 positivo. Você está fazendo a multiplicação do menos 3 por ele mesmo 4 vezes,
Então, o sinal que vai dar no resultado vai ser positivo, porque é uma quantidade par de números com sinal negativo que está multiplicando, né? E 3 elevado a 4 dá 81, né? Então, ficou 1 sobre 81 a potência, menos 3 elevado a menos 4. Né? Para concluir essa parte da potência de expoente negativo, eu quero fazer um último exemplo, que é o seguinte. Quando a base já é uma fração assim, 5 meios elevado a menos 2. Tá? Como que vai funcionar nesse caso? Mesmo esquema, gente. Eu vou pegar essa base e vou inverter. Talvez isso aqui fique até mais fácil de visualizar, né, o motivo. Mas a ideia é assim, ó, pega a base que é 5 meios e inverte. O que é inverter 5 meios? É trocar o numerador e o denominador de lugar. Então isso aqui invertido fica 2 quintos. E o que acontece agora com esse menos 2 aqui que estava no expoente? Ele vira 2 positivo. Tá? E agora é só você proceder usando a definição, por exemplo. Tá? Claro que tem a propriedade que joga o expoente para as duas partes da fração, mas usando a definição, isso aqui seria 2 quintos vezes 2 quintos, que dá quanto? Multiplicação dessas duas frações é você fazer o de cima pelo de cima e o de baixo pelo de baixo. 2 vezes 2, 4. 5 vezes 5, 25. Então, o valor disso aqui é 4 sobre 25. Então, aqui a gente tem definição de potência com expoente negativo e alguns exemplos, tá? E aí vocês podem praticar em listas que vocês encontram na internet, aí, enfim. E a última definição que eu quero passar para vocês é quando o expoente da fração é um número fracionário, um número racional, tá? É claro que se for um número racional que, quando você simplifica, vira um número inteiro, você volta aos casos anteriores, né? Então, imagine que aqui você tem uma fração que já está na forma reduzida dela e aqui não é um resultado inteiro. Tá? Como que você vai fazer para calcular essa potência aqui? Então, aqui, gente, o que vai acontecer é o seguinte. Eu vou ter a elevado a k sobre L. Isso aqui, na verdade, vai virar uma raiz, tá? Isso aqui vai ser uma raiz do próprio A, da base que você tinha antes. E o que vai acontecer com esses numerozinhos que aparecem na fração do expoente? O número K, o numerador da fração do expoente, ele vai ficar no expoente do próprio A, da base A que você já tinha antes, tá? E esse L que está aqui, ele vai ficar aqui no índice da raiz. Tá? Então, basicamente, potência com expoente fracionário é isso. Vira uma raiz, e aí você só precisa decidir o que você faz com os numerozinhos que aparecem aqui na fração. Tá? O L vira o índice da raiz, e o K vai no expoente aqui da base A que você já tinha anteriormente. Bom? Exemplos, gente. Como que eu poderia trabalhar com exemplos? Eu vou colocar aqui embaixo mesmo. Primeiro exemplo, o que seria 4 elevado a 1 sobre 2? De acordo com a definição, isso aqui vai virar uma raiz, 4. Que número que vai aqui no expoente do A? O 1, né? Que número que vai aqui no índice da raiz? O 2. Ou seja, isso aqui nada mais é do que quando a raiz tem o índice 2 aqui, é a raiz quadrada. Você pode omitir o númerozinho daqui. Então, ficaria assim. E 4 elevado a 1 é 4. Então, isso aqui é a raiz quadrada de 4. Que vale quanto? Vale 2. E acabou. É só isso, tá? Se você pega, por exemplo, um outro caso aqui, digamos, 16 elevado a 2 terços. 2 terços. Isso aqui vai ficar assim. Raiz de 16. O expoente do 16 é o 2, que vai aqui. E o índice da raiz é o 3, que vai aqui. Isso aqui, então, fica a raiz cúbica de 16 elevado ao quadrado. Tá? Se você quiser, você pode dar uma simplificada, mas não precisa. Tá? Você pode deixar assim. Dependendo do que você está fazendo. Né? Se for um vestibular lá que vai exibir uma resposta simplificada, você vai ter que saber simplificar. Mas esse não é o foco aqui. Tá? E
Da mesma forma, você precisa saber fazer o caminho contrário. Poderia pegar um número que já está dado em forma de radical, de raiz, e transformar em potência. Isso aqui vai ser bastante conveniente na hora de resolver exercícios, principalmente equações exponenciais, tá? Você poderia pegar aqui, então, um exemplo fazendo ao contrário. Se você pegasse a raiz sétima de 2 elevado a 14, né? Como que você poderia reescrever essa raiz aqui usando potência, né? Então, você vai fazer assim, ó, o número que está aqui, eu sei que isso aqui vai ser uma raiz, desculpa, eu sei que isso aqui vai ser uma potência com expoente racional. O número que está aqui, ó, no expoente do 2, vai em cima na fração. Então, vai ser 14 sobre o número que vai embaixo, é o índice da raiz, que é o 7. Então, isso aqui ficaria 2 elevado a 14 sobre 7, que é 2 elevado a 14 dividido por 7, 2. Então, isso é 2 elevado a 2, que na verdade é 4. Então, perceba que foi bem conveniente você saber escrever isso aqui na forma de essa raiz na forma de potência com expoente fracionário, e aí ficou bem mais fácil de resolver, né? Ficou mais fácil de calcular o valor dessa potência. Tá? No próximo vídeo eu espero conseguir trazer para vocês propriedades de potências, tá? Como que a gente faz para fazer operações com as potências. Beleza? Então, até a próxima. Tchau, tchau.